Se você já tentou fazer croissant, deu errado em algum momento e passou pela sua cabeça. Eu não levo jeito para isso, fica comigo até o final. Já me segue, salva esse vídeo porque hoje eu não vou te ensinar uma receita. Na verdade, eu vou te mostrar porque isso que você chama de falta de técnica, na verdade, é um travamento invisível que acontece antes da massa, antes do forno, antes da manteiga. E no final eu vou te convidar para um evento que pode mudar completamente o jeito como você enxerga os seus erros no croissant. Deixa eu te fazer uma pergunta muito honesta. Quando o seu croissant ele dá errado, o que mais dói? É a massa que não folhou? Ou é aquele pensamento intrusivo e silencioso que vem logo depois? Acho que isso não é para mim, porque todo mundo consegue, menos eu. Eu deveria parar de insistir. Porque quase ninguém fala disso. Mas o problema não é errar o croissant. O problema é o significado que você dá ao erro. Você não olha para o resultado e pensa, ok, isso é um dado técnico. Você olha e sente vergonha, comparação, vontade de sumir e muitas vezes desistência silenciosa. Não é que você pare oficialmente, você só não tenta de novo. E aqui eu preciso ser muito claro com você, muito claro. Isso não é preguiça. Não é falta de dom também, definitivamente não é falta de força de vontade. Isso é o que acontece quando a pessoa ela tenta aprender algo complexo, carregando um peso emocional que nem ela percebe. O erro ele vira identidade. O croissant ele deixa de ser um processo e ele passa a virar um julgamento. E ninguém consegue evoluir quando cada tentativa parece um teste de valor pessoal. Eu sou o Ricardo Ávila, já sou padeiro há mais de 17 anos. E se tem uma coisa que eu aprendi ensinando croissant, não é sobre fermentação, dobras ou temperatura. É que a maioria das pessoas elas não travam na técnica, elas travam no momento em que o erro deixa de ser informação e passa a virar acusação interna. E nenhuma aula técnica resolve isso, não. Se esse ponto não for visto primeiro. Repara uma coisa. Quando um padeiro experiente ele erra, ele pensa, ok, onde o processo ele saiu do controle. Quando um iniciante emocionalmente travado ele erra, ele pensa, tá vendo? Eu sou assim mesmo. Isso tem nome. Não é drama, não é fraqueza, na verdade é interpretação emocional do erro. E quando você tenta corrigir o croissant sem corrigir essa leitura interna, cada nova tentativa ela fica mais pesada. Até que desistir parece alívio. Se isso já aconteceu com você, eu quero que você escute com atenção agora, por favor. O erro não prova que você é incapaz, ele só mostra que algo no processo precisa de ajuste. Mas ninguém te ensinou a separar essas duas coisas. E aí você começa, então, a se comparar. Com vídeos perfeitos, com fotos que não mostram tentativa, com resultados que não mostram bastidor. E cada comparação vai roubando um pouco da sua coragem. Muita gente acha que desiste porque não deu certo. Na maioria das vezes, a pessoa ela desiste porque não aguenta o que sente ao errar. Vergonha, frustração, sensação de estar atrasado, de ser o único que não consegue. E isso não se resolve com mais uma receita salva no celular. Se resolvesse, você teria conseguido. E é exatamente por isso que eu criei o evento, que é uma masterclass. Uma masterclass. Não é uma aula para te ensinar o croissant perfeito. É um encontro para te mostrar o que está acontecendo antes mesmo da técnica falhar. No dia 29/1, às 20 horas, eu vou te guiar passo a passo para enxergar a causa invisível que faz você travar, se comparar e abandonar o processo. Sem exposição, sem julgamento e sem promessa milagrosa. Só clareza. Quando a pessoa entende o que ela reage, como reage ao erro, algo muda no seu comportamento. Ela volta a tentar sem peso, ela erra sem se destruir, ela aprende mais rápido porque o erro ele volta a ser só erro. E a técnica finalmente então ela encaixa, mas não porque ficou fácil, mas porque deixou de ser uma batalha interna.
Esse evento, ele é para você, se você já tentou, já errou, já pensou em parar, mas no fundo ainda sente que não é falta de capacidade. Agora, sendo muito honesto, não é para quem quer atalho, não é para quem quer fórmula mágica e não é para quem prefere culpar a receita sem olhar para o processo interno. Não é. É para quem quer clareza. Se isso fez sentido para você, o link ele está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Se inscrevendo, você também vai receber um brinde para já começar a mudar a forma como você se relaciona com os seus erros. Não promete perfeição, promete entendimento. E entendimento muda todo o jogo. Como eu já falei, eu sou Ricardo Ávila. Eu sou padeiro há 17 anos, mais de 17 anos. E hoje eu quero falar com você com o máximo de honestidade possível. Sem frase bonita, sem promessa exagerada, sem te convencer de nada à força. Porque tem uma coisa que eu vejo se repetir há muitos anos e quase ninguém tem coragem de falar sobre isso. Tem gente que não desiste do croissant por causa da massa. Na verdade, desiste por causa do que sente quando erra no processo. E isso muda tudo. Quando você vê um croissant errado, o problema raramente ele é só técnico. O problema é o que acontece aqui dentro. Eu estou falando da sua cabeça, do seu peito, do silêncio que vem depois do erro. Sabe aquela sensação estranha de fracasso? A comparação imediata, a vontade de esconder o resultado, ou pior, a vontade de nunca mais tentar. E deixa eu te dizer uma coisa importante agora. Se isso já aconteceu com você, não tem nada de errado com você. Isso não te faz fraco, não te faz incapaz e não significa que você não nasceu para isso. Significa apenas que você aprendeu a interpretar o erro de um jeito que te machuca, de um jeito errado. E ao longo desses 17 anos eu já vi gente com mão excelente parar no meio do caminho. E já vi também gente com muita dificuldade técnica avançar rápido demais. A diferença quase nunca foi talento. Foi a relação com o erro. Porque quando o erro ele vira informação, a pessoa ela aprende. Mas quando o erro ele vira julgamento pessoal, a pessoa ela trava no processo. E a maioria nem percebe que não está travando na técnica. A maioria das pessoas está travando na emoção. Talvez você já tenha pensado algo como: eu não levo jeito, não é para mim, eu sempre erro. Todo mundo consegue, mas eu não consigo. Repara uma coisa, essas frases elas não falam sobre croissant, elas falam sobre identidade. E é aí que o processo ele começa a ficar então pesado, porque cada nova tentativa não é mais só uma tentativa. Na verdade, se torna uma prova, né? Uma prova de valor, de capacidade, também de inteligência, de merecimento. E ninguém consegue aprender assim, ninguém. Muita gente acha que precisa de mais disciplina. Outros acham que precisam de mais força de vontade. Mas o que essas pessoas realmente precisam, de fato, é clareza. Clareza para entender o que está acontecendo por trás do erro, o que de fato acontece. Porque olha só, você não acorda um dia decidindo desistir do croissant. Você vai desistindo aos poucos. Primeiro você tenta menos, depois você evita mostrar. Depois você começa a se comparar e quando percebe, já parou. Não por incapacidade, mas por autoproteção. E isso é muito importante de dizer. Desistir, na maioria das vezes, não é fraqueza. É o jeito que o cérebro encontra de parar a dor. Só que o preço disso acaba sendo alto. Porque junto com o croissant você abandona a curiosidade, a evolução e a confiança em você mesmo. É por isso que hoje eu não quero falar só de massa, dobras ou de fermentação. Eu quero falar do ponto onde quase todo mundo trava e ninguém explica. O ponto onde o erro deixa de ser parte do caminho e vira então uma sentença pessoal. Se em algum momento o croissant ele já te fez sentir menor, envergonhado ou incapaz, esse conteúdo então ele é para você. E daqui para frente tudo que a gente vai conversar é para te devolver algo que é essencial,
a capacidade de errar sem se abandonar. Agora a gente pode então continuar. E eu quero começar te fazendo uma pergunta simples, mas uma pergunta simples e séria. Quando o croissant não sai como você imaginou, o que mais dói? Mas não responde rápido. De verdade, segura um pouco essa pergunta. Porque muita gente responde no automático. A massa, a manteiga, o forno, a receita. Só que quando eu vejo de perto, quando eu converso, quando eu leio as mensagens, quando eu acompanho o bastidor das pessoas, o que dói mesmo é outra coisa. Dói a vergonha, dói a comparação, dói aquela sensação silenciosa de todo mundo está conseguindo, mas eu não consigo. Dói olhar para o resultado e sentir que aquilo está dizendo alguma coisa sobre você, não sobre o processo, sobre você. E é exatamente aqui que nasce a desistência silenciosa. Por quê? Porque a maioria das pessoas não desiste falando alto. Não desiste falando alto. Elas não anunciam, elas não fazem drama, elas não dizem eu desisti. Elas só param. Param de tentar, param de comprar ingredientes, param de abrir vídeo, param de salvar conteúdo, param também de se permitir. E o mais triste, elas acham que isso é maturidade da parte delas. Elas dizem, ok, isso não é para mim, está tudo certo. E essa frase, ela parece tão adulta, não é verdade? Tão racional, tão consciente, mas quase sempre isso não é decisão, é proteção emocional. E eu quero te contar uma cena que eu já vi muitas vezes se repetirem. Talvez você se reconheça. A pessoa separa então um tempo. Ela se organiza, ela limpa a bancada, ela pesa os ingredientes com cuidado. Ela cria então uma expectativa sobre isso. Ela quer fazer bonito. Às vezes é para o marido, às vezes é para a família, às vezes para o filho, às vezes é só para ela mesma. Para sentir orgulho, para provar alguma coisa internamente, para dizer, eu consigo. E aí, dá errado. E quando dá errado, não vem raiva primeiro. Vem o silêncio. Um silêncio interno. Ela não posta, ela não mostra, ela não comenta com ninguém. Às vezes ela até guarda o croissant errado, bem rápido, para que ninguém veja. Como se esconder aquilo fosse esconder o sentimento também. E nesse silêncio, então, vem um pensamento perigoso. Não é assim um pensamento barulhento. É um pensamento sutil. Talvez eu não seja boa nisso, talvez eu esteja forçando algo, talvez isso seja perda de tempo. E ninguém percebe, mas ali a pessoa ela já se afastou um pouco do processo. Repara numa coisa importante. O erro não afastou essa pessoa. O que afastou foi o significado que ela deu ao erro. Se o croissant tivesse dado errado e ela pensasse durante o processo, ok, isso é parte do caminho, ela tentaria de novo. Mas quando o croissant ele dá errado e o pensamento que vem à mente é isso diz algo sobre mim, o corpo ele já recua. Porque ninguém gosta de se sentir pequeno. Ninguém gosta. Ninguém gosta de se sentir incapaz. Ninguém gosta de se expor ao risco de confirmar um medo interno. Então o cérebro ele faz o que sabe fazer de melhor. Ele protege. E proteger, nesse caso, é parar, é evitar, é se afastar, é fingir então desinteresse. Não porque a pessoa ela não se importa, mas porque ela se importa demais. Muita gente acha que quem desiste é quem não quer de verdade. Só que na prática, quem desiste é quase sempre quem queria muito. Agora deixa eu usar uma analogia que ela é simples. Imagina uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Se cada queda vira bronca, se cada erro vira vergonha, se cada tentativa vem com comparação, essa criança não para de errar, ela para de tentar. Um croissant é exatamente a mesma situação. Só que o adulto não tem alguém dizendo em voz alta, você não presta. O adulto ele aprende a dizer isso sozinho.
Ele aprende a dizer isso em silêncio. E aí surge aquela frase que parece inofensiva, mas ela é devastadora. Eu não levo jeito. Essa frase ela não descreve uma habilidade, na verdade ela cria em você uma identidade. Quando você diz, eu errei esse croissant, você está falando de um evento. Quando você diz, eu não levo jeito, você está falando de quem você é. E tudo muda a partir daí. A tentativa deixa de ser curiosidade e vira então ameaça, porque cada nova tentativa ela pode confirmar uma história que você não quer ouvir. E deixa eu te contar algo que talvez você nunca tenha ouvido até agora. A maioria das pessoas não tem medo de errar. A maioria. Na verdade, elas têm medo do que sentem quando erram. Medo de vergonha, medo da comparação, medo de parecer incompetente, medo de parecer atrasado, medo de parecer menos. Então elas chamam isso de desinteresse, de praticidade, de realismo talvez, mas por baixo disso, na verdade, é medo. Não é um medo irracional, é um medo aprendido. Aprendido quando errar deixou de ser seguro para você. Talvez em algum momento da sua vida errar teve um custo alto. Talvez você aprendeu que errar significava decepcionar alguém, ou virar motivo de piada também, ou ser comparado, ou ouvir, viu? Eu te falei, o corpo ele guarda isso. Então quando você erra um croissant, hoje não é só o croissant que está ali, é toda uma memória emocional que ela acaba se ativando. E ninguém te explicou isso. Por isso, tanta gente fala, eu já tentei de tudo, eu já tentei de tudo. Mas, na verdade, tentou de tudo tecnicamente. Nunca tentou entender a relação emocional com o erro. Nunca tentou. E aqui eu quero te aliviar de uma culpa. Se você já desistiu, isso não prova que você é fraco. Prova que você estava tentando sem uma segurança emocional. É como tentar aprender a nadar achando que vai se afogar a qualquer momento. Já imaginou? O corpo ele trava. E aí acontece algo curioso nesse processo. Você começa a se comparar com quem já está avançado, com quem já está à frente, com quem posta bonito, com quem não mostra erro. E cada comparação vai então reforçando a ideia que você tem de atraso. Só que comparação sem contexto é tortura. Você está comparando o seu bastidor com o palco do outro. E o cérebro acredita nisso. Aos poucos, o croissant ele deixa de ser um aprendizado e ele vira um espelho. Mas eu diria um espelho distorcido, que só mostra falha. E ninguém cresce olhando para um espelho que só acusa você, só nos acusa. Por isso, quando eu falo que você não precisa de mais uma tentativa, não é porque tentar não importa, é porque tentar sem clareza só machuca mais. Você não precisa de pressão, você precisa entender o que acontece dentro de você quando algo no processo dá errado. Porque quando isso fica claro, algo muda. O erro volta a ser dado, não sentença. A tentativa ela volta a ser caminho, não prova. E o croissant ele volta a ser croissant, não um julgamento sobre quem você é. E é isso que eu quero te entregar aqui. E é sobre isso. Não motivação, não discurso bonito, mas o que eu quero te entregar é clareza. Clareza liberta. E a partir dela, o resto começa então a se encaixar. Agora você entende porque não era só sobre massa que nós íamos falar. É sobre você. Você não fala, você não diz em voz alta que ficou triste, que se sentiu menor, que se sentiu incapaz. Você começa a se explicar antes mesmo de alguém perguntar. Eu não tenho forno bom. Eu não tenho tempo. Eu não nasci para isso. Isso é coisa para profissional. Percebe? Isso não é análise. Isso é defesa. Isso é uma tentativa inconsciente de aliviar a dor de se sentir incapaz. Porque quando a pessoa diz, eu não nasci para isso, ela está tentando transformar a dor em algo definitivo.
algo que não precise mais ser enfrentado. Se não é para mim, eu não preciso mais tentar. Se não é para mim, eu não preciso mais sentir isso. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, porque essa é uma chave que ela muda tudo, ela muda o jogo. O problema não é errar. Errar faz parte do aprendizado. Errar é inevitável, errar é esperado. O problema é transformar o erro em identidade. Quando você pensa, eu errei, isso é um fato, é um evento, é um dado. Mas quando você pensa, eu sou ruim nisso, isso não é um fato. Isso é uma sentença. E sentenças, elas nos paralisam. Por quê? Porque no momento em que identidade entra em jogo, o corpo ele já entra em defesa. E quando o corpo entra em defesa, você deixa de aprender. Você então se protege. É por isso que antes mesmo de tentar, você já sente um peso. Não é preguiça. É antecipação de dor. E é por isso que você procrastina. Não porque você não quer fazer, mas porque você não quer sentir o que sentiu da última vez. É por isso que você escolhe uma receita mais fácil. É por isso. Não porque você quer facilidade, mas porque você quer distância daquele sentimento ruim que lhe vem à cabeça. O cérebro, ele não foge do esforço, o cérebro ele foge da ameaça emocional. Agora, deixa eu usar uma analogia bem simples. Imagina só alguém aprendendo a dirigir, certo? No começo, o carro morre. A marcha arranha a pessoa, então ela erra. Isso é normal. Todo mundo passa por isso ou já passou por isso em algum momento. Agora, imagina que depois de alguns erros, essa pessoa ela acaba concluindo. Eu não nasci para dirigir. Pronto, não quero mais dirigir, acabou, não é para mim. Não porque ela não tem capacidade, não é por isso, mas porque ela fechou a porta do aprendizado. Percebe? Ela não melhora porque não pratica, ela não pratica porque decidiu que aquilo define quem ela é. O que eu vejo no croissant é exatamente esse processo. A pessoa não está sem capacidade, ela está sem clareza do que está acontecendo com a cabeça dela no momento em que o erro ele aparece. E quando não existe clareza, o erro ele vira ameaça. E a ameaça não ensina, a ameaça paralisa. Agora tem um segundo ponto muito importante que aprofunda tudo isso que nós falamos, que é a comparação. Eu sei que você abre a internet e vê coisa linda. Croissant perfeito, camada perfeita, vídeo acelerado, música bonita, aquele resultado impecável. Deixa eu ser muito claro com você, isso não é ruim. O problema não é o conteúdo. O problema é como você se compara aquilo. Porque você está vendo o final de alguém, o final. E comparando com o seu começo. Você está no capítulo 1, olhando para o capítulo 30 de outra pessoa. E aí você já conclui. Não consigo, sou inferior mesmo. Mas isso não é verdade. Isso é um erro lógico que o emocional ele transforma em identidade. Ninguém posta tentativa, ninguém. Ninguém posta dúvida, ninguém posta erro repetido, ninguém posta o dia em que pensou em desistir. Ninguém posta. Mas todo mundo tem isso, todo mundo passa por isso. Só que quando você não vê, o seu cérebro, ele assume que só você passa por isso, só você. E isso isola. E isolamento emocional é o terreno perfeito para desistência silenciosa. Porque quando você acha que só você erra, assim o erro ele fica pesado demais. Ele vira prova de que você não pertence, prova de que você está atrasado, prova de que você é menor ou menos. E deixa eu te dizer algo com muita honestidade, mas com muita honestidade. A maioria das pessoas que travam no croissant, elas não travam por incapacidade. Trava por excesso de cobrança. Elas querem acertar rápido, querem acertar bonito, querem provar algo rápido. E quando não conseguem, a frustração ela acaba virando, então, identidade. E identidade é perigosa. Porque você pode ajustar técnica, pode ajustar tempo, pode também ajustar o processo. Mas quando você acha que o problema é você,
não tem ajuste. Só tem abandono. É por isso que tanta gente acaba parando no meio do processo. Não porque não dá, é porque dói. Dói tentar achando que está sendo avaliado. Dói errar achando que isso confirma um defeito pessoal. Dói insistir com medo de se decepcionar de novo no processo. Então o cérebro, ele faz o que sabe fazer. Ele protege, ele te afasta. Ele cria também explicações, ele cria desculpas que elas parecem lógicas. Mas no fundo é só proteção emocional. E eu quero que você entenda algo que é muito importante, porque não existe aprendizado real quando a identidade está em risco. Enquanto você achar que errar diz quem você é, você vai continuar travando. Mas não por fraqueza, mas porque é humano, porque é do humano isso aí. O que liberta não é tentar mais forte, na verdade é entender melhor. Quando você separa quem você é do que aconteceu, o erro, ele perde o poder. Ele continua existindo, certo? Mas não manda mais em você. E é isso que muda o jogo, é isso que muda tudo. Não é motivação. Não é também força de vontade, é clareza. Clareza para olhar para o erro e ter a capacidade de dizer: isso aconteceu, não sou eu. Quando isso acontece, o corpo então ele relaxa. E quando o corpo ele entra nesse estado de relaxamento, o aprendizado ele volta. É aí que o croissant ele para de ser ameaça e ele volta a ser processo. Se isso fez sentido para você, fica comigo, porque agora você vai entender que nunca foi só sobre massa. Foi sobre identidade. E identidade, quando não é questionada, aprisiona. Mas quando é vista, ela liberta você. Quando você olha para alguém e conclui: essa pessoa ela é melhor do que eu, quando você conclui isso não é realidade. Isso sabe o que é? É comparação mal feita. E comparação mal feita faz uma coisa que eu digo que é muito perigosa. Ela troca curiosidade por vergonha. Curiosidade faz você pensar: deixa eu tentar de novo. Curiosidade. Curiosidade faz você perguntar, faz você investigar, faz você testar com leveza. Vergonha faz o oposto. Vergonha faz você se esconder. E quando você se esconde, você deixa de perguntar. Você não mostra, você não busca entender. Você também não compartilha dúvida. Você só aguenta sozinha, em silêncio. E tentar sozinha quando você já está emocionalmente machucada, não fortalece e não ajuda em nada. Na verdade, reforça o ciclo. Erro, julgamento, vergonha, silêncio, desistência. Esse ciclo ele é cruel porque ele parece lógico. E a pessoa pensa: vou tentar mais uma vez sozinha para passar vergonha? Não vou. Mas cada tentativa isolada vem com mais peso, mais cobrança, mais medo, mais expectativa. E aí acontece algo importante que quase ninguém percebe nesse processo. Tem gente que tenta várias vezes e não aprende. E não é porque ela não tem capacidade, não é por isso. É porque ela não está ajustando o processo emocional. Ela está só repetindo tentativa com mais cobrança ainda. E quando tentativa vira cobrança, cada erro vira risco. E quando vira risco, o cérebro ele entra então em alerta. E o cérebro diz: não faz, não faz. Não porque você é fraca, não é por isso, mas porque ele associa a tentativa com mais dor. Agora, porque eu estou te dizendo tudo isso? Por quê? Porque eu criei um evento ao vivo exatamente para isso. Não é mais uma aula gratuita, não é aquela coisa de te jogar informação e te deixar mais confuso ainda. Não é sobre isso. Não é sobre volume de conteúdo, é sobre clareza. E ele vai acontecer no dia 29/1, às 20 horas. E antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro para quem esse evento é. Esse evento é para você. Você que já tentou e sentiu vergonha. Para você que já se comparou e pensou que não era capaz. Que já desistiu em silêncio e está cansada de sentir que o croissant ele acaba virando uma prova contra você.
Esse evento não é para quem quer atalho, ele não é. Não é para quem quer fórmula rápida. Também esse evento ele não é para quem quer pressão disfarçada de motivação. Você não precisa de mais pressão. Você não precisa. Você precisa de um espaço guiado, seguro, claro, sem cobrança de produção. Um espaço onde errar não vira identidade. Onde dúvida não vira fraqueza. Onde o erro volta a ser parte do caminho. O que eu vou fazer ao vivo com você é te guiar por 3 pontos. Sem método, sem técnica pesada, sem sobrecarga também. Só consciência. Primeiro, eu vou te mostrar com muita clareza qual é essa causa invisível que faz você travar antes mesmo da técnica. Não é algo místico, tá? Não é algo abstrato. É um padrão emocional que quando você enxerga, ele acaba perdendo força. Segundo, eu vou te mostrar porque técnica sem clareza quase sempre ele acaba virando frustração. Porque aprender receitas sem entender o emocional, ele te faz acumular erro e não aprendizado. Porque isso gera a sensação de eu já tentei de tudo. E o terceiro, eu vou te mostrar um caminho de consciência. Não para você sair executando, mas para você se preparar para aprender com leveza, sem se transformar em refém de comparação, sem transformar erro em culpa novamente, sem se abandonar no meio do processo, porque quando a relação com o erro ele muda, o corpo ele relaxa. E quando o corpo ele relaxa, o aprendizado ele acontece nesse processo. O croissant ele deixa de ser ameaça para você e ele volta a ser um processo. Esse evento ele não promete croissant perfeito. Ele promete, eu diria que ele promete algo mais raro, clareza interna. E clareza muda tudo. Clareza muda o jogo. Se você sentiu em algum momento desse vídeo, eu estava descrevendo você. Se você sentiu isso, não ignora isso. Não é fraqueza. Na verdade, é consciência começando. O link para se inscrever está aqui na descrição do vídeo. Sem pressão, sem urgência artificial. Na verdade, é só um convite honesto. Você não é incapaz. Você só estava tentando sem entender o que estava acontecendo dentro de você. E isso gera frustração. E quando isso fica claro, o resto finalmente ele acaba se encaixando. E para você ter algo concreto, assim que você se inscrever, você vai receber um brinde. Você vai receber um brinde e não é um presente aleatório, certo? É algo pensado para já começar a mudar a forma como você se relaciona com o erro. Mas agora presta atenção, presta muita atenção nessa frase. De verdade, você não precisa se sentir capaz para começar. Na verdade, você precisa parar de se condenar para continuar. Isso muda tudo. Porque muita gente fica esperando sentir confiança para tentar de novo. Mas confiança, ela não vem antes, ela vem depois. Depois que a condenação, ela para. E esse evento, ele não é sobre eu te convencer de nada. Ele não é sobre te empolgar, não é sobre te pressionar, não é sobre te provar coisa nenhuma. É sobre você entender o que está acontecendo dentro de você. Porque quando você entende o que está acontecendo dentro de você, o peso ele diminui. E quando o peso diminui, a energia ela volta a fluir. E quando a energia volta, você aprende. É aí que tudo muda. Se você já travou, se você já se sentiu pequena por causa de um resultado, se um croissant já te fez questionar quem você é, eu quero você comigo nesse evento. Quero muito você comigo nesse evento. Eu quero que você saia com uma sensação muito específica. A sensação de agora faz sentido. Agora faz sentido, Ricardo. Porque é isso que a clareza faz. Ela organiza. Quando você tem clareza, você para de bater no mesmo lugar com força. E começa então a construir do jeito certo, com base. E base vem antes de acabamento. Você concorda comigo? Assim como consciência, ela vem antes de técnica. Por isso que esse evento existe. Então,
Faz agora, não deixa para depois. Te inscreve neste evento, nesta Masterclass do dia 29/1, às 20 horas, pelo link. O link está aqui na descrição deste vídeo. E ao se inscrever, não se esquece, hein? Você vai receber um brinde. Então, já salva esse vídeo, me segue, bota para me seguir e manda para alguém que vive esse travamento em silêncio também. Porque entender liberta. E você não está atrasada, você só estava tentando sem base. E eu te espero nesse evento. Até mais.